Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Olá para você que me assiste. Você sabia que você não é somente a imagem que você vê todos os dias no espelho? Que você é muito mais do que isso? E se você estiver interessado em saber o que é esse muito mais, então não saia daí. E com essas palavras, estou iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. E se você gosta do programa, costuma assistir, se inscreva no canal, curta e também compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa divulgar ainda mais o aspecto doutrinário, os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí no rodapé da sua tela para receber notificação assim que sair vídeo novo. Agora sim, iniciando o meu comentário de hoje, eu vou dizer uma coisa que talvez até você desligue a sua TV ou o seu computador se você está me assistindo no Facebook ou no YouTube. Mas, mesmo sabendo que talvez você desligue o equipamento no qual você está me ouvindo e me vendo, eu vou correr o risco e vou repetir o que eu disse lá bem no iniciozinho do meu comentário de hoje. E o que eu disse? Eu disse que você sabia que você não é esse você que você vê no espelho? Você não é esse corpo bonito ou feio, jovem ou idoso, saudável ou doente, não importa. Você não é essa imagem que o seu espelho reflete de você. Definitivamente você não é isso. Você é muito mais do que isso. Veja bem, eu disse que você não é isso. E sim que o que você vê é assim como que você está isso. E mais, você está isso provisoriamente, porque um dia, e tomara que esse dia esteja ainda bem longe, você deixará de ser, inclusive, isso que você vê e se enxerga como tal. E sabe por quê? Porque um dia, quando esse corpo que você acha que é você esgotar a energia que lhe dá vida, ou seja, quando ele parar de funcionar, no português bem claro, quando ele morrer, aí sim você vai voltar a ser como realmente você é. Por quê? Porque você, em essência, é um espírito, ou, se você quiser, você é uma alma. Por isso que tudo isso que você vê no espelho e que você admira, tudo isso pertence ao corpo. E por pertencer ao corpo, tudo isso ficará aqui no pó da terra. Mas tem algo ainda mais importante que você não vê, pois que não pertence ao corpo, que são os seus sentimentos, as suas prioridades, os seus desejos, a sua bondade ou a sua maldade. Enfim, todas essas coisas que você não vê, que você não enxerga no espelho, mas que elas existem. Pois essas sim irão com você.
porque essas não morrem junto com o corpo. Essas sobreviverão, porque essas pertencem ao espírito. Ou, como você quiser, essas pertencem à alma. O que vai ficar aqui junto com o corpo é a beleza ou a feiura, a riqueza ou a pobreza, a doença física ou neurológica, porque todos esses quesitos pertencem ao corpo. Terminada a vida corporal, a vida do corpo, em muito pouco tempo, o processo de decomposição começa a se processar em atendimento às leis da natureza. O que significa dizer que você não é aquele que colocaram dentro de um caixão, ou que cremaram, ou que morreu em um acidente trágico. Aquele que todo mundo pensa que é você, não é você. Pelo simples fato, pela simples razão de que você não está mais ali. E sabe por quê? Porque você continua vivo. Porque a sua essência é espiritual. E por ser espiritual, você é imortal. Porque o espírito, a alma, não morre. Você, no momento em que estão enterrando ou cremando a sua veste carnal, ou seja, você estará sendo recebido por espíritos amigos, inclusive por alguns de seus familiares que partiram antes e que agora lhe esperam alegres e saudosos com a sua chegada lá do outro lado. Somos espíritos e, como tal, iremos para a nossa pátria original, que é o mundo espiritual. Infelizmente, fomos criados, não todos, é lógico, fomos criados com as religiões nos incutindo nas nossas cabeças muitas, entre aspas, verdades que faziam sentido lá para o homem da Idade Média, mas que hoje não se coadunam mais com o homem questionador do século XXI. Outra coisa, o mundo não foi feito em 7 dias. Eva não nasceu da costela do Adão. Nunca existiu paraíso, nem serpente e nem mesmo o tal de fruto proibido. Tudo isso é uma linguagem simbólica, uma linguagem figurada, que foi transformada em verdade, que eu não sei se foi por ingenuidade ou por interesse. Quero crer, francamente, que foi por ingenuidade, no tempo em que o homem não tinha o discernimento que tem hoje. Outra coisa, não existe céu, não existe inferno, porque todas essas criações, se você analisar de forma desprovida do fanatismo religioso, você facilmente chegará à conclusão de que céu e inferno são totalmente incompatíveis com o amor de Deus para conosco. Outra coisa incompatível é que tudo se resolve em uma vida, ou seja, na vida atual, e que depois passaremos pelo chamado juízo final para sabermos se iremos para o céu ou se iremos para o inferno, pelo resto da eternidade, o que é, convenhamos, um outro absurdo teológico monumental. Já o fato de entendermos a vida como um processo contínuo de evolução, no qual todos nós, indistintamente, estamos inseridos, nos remete a uma natureza maior, que é o das vidas sucessivas, pois a lógica, veja bem, eu disse a lógica, e não verdades criadas, a lógica nos diz que somente através delas, das encarnações, das muitas vidas, desse ir e vir, o espírito alcançará estágios superiores que o qualificará para alcançar degraus mais altos na escadaria da evolução. Talvez se cada um tivesse apenas uma vida, ou seja,
começando do zero, provavelmente estaríamos ainda inventando a roda. Já sabemos que o espírito é imortal e que após a morte do corpo físico, ele prossegue a sua trajetória no plano espiritual como o ser espiritual que é. Ou seja, todas as suas capacidades, as suas potencialidades não se perdem pela simples razão de que pertence ao espírito. A mente que pensa não está no cérebro, embora o cérebro, seja a sede material das manifestações do espírito na carne. Ou seja, enquanto o espírito, estiver encarnado. O cérebro é a máquina que repassa para o corpo, para que o corpo, pratique a vontade do espírito. E aí alguém pode perguntar, mas e aqueles que apresentam dificuldades e limitações intelectuais, por exemplo? Como que o Espiritismo explica? Pois aqueles que apresentam essas limitações, que estão no campo do cérebro, ou seja, no campo da matéria, apresentam essas deficiências por algum motivo que não está, na maciça maioria das vezes, localizado nesta vida, e sim, lá no ontem, lá no passado. Sim, mas como lá no ontem, lá no passado? Gente, quando estamos aqui encarnados, como estamos agora, você aí e eu aqui, por exemplo, o ontem é o dia anterior. Mas quando na outra dimensão, enquanto espíritos desencarnados, o ontem é um dia longínquo, de muitas eras, de outros tempos, de outras vidas. Mas então, se é assim, o que trazemos do ontem para hoje? Ou seja, de outras vidas para esta? E a resposta não é tão difícil. Ou seja, nós trazemos o cabedal de conhecimento adquirido em outras. Sabe-se lá quantas outras encarnações. Armazenado esse conhecimento todo na nossa memória espiritual e não no nosso cérebro material. Porque o nosso cérebro, tem capacidade de armazenar apenas as coisas desta vida. Somos hoje o resumo, somos hoje uma síntese do que fomos até agora na nossa caminhada evolutiva enquanto espíritos ao longo dos milênios. A cada encarnação, através das experiências vividas, através dos novos enfrentamentos, dos desafios que nos surgem, agregamos mais conhecimento, ou seja, somos herdeiros de nós mesmos, tanto para o bem como para o mal. Agora, por outro lado, imaginemos se a cada nascimento Deus criasse uma nova alma, uma alma totalmente virgem, desprovida de qualquer conhecimento, como defendem os contrários, os que não acreditam na reencarnação, os que negam a reencarnação. Nesse caso, cada alma teria que começar do zero. Umas teriam mais tempo para aprenderem mais, como é o caso daquelas pessoas a quem as sociedades orientais chamam de anciãos e as sociedades ocidentais chamam de idosos. Esses aprenderiam mais se comparados com aquelas almas cujos corpos morrem cedo, ou seja, morrem por algum motivo na infância ou mesmo na juventude. Você não acha que, nesses casos, Deus estaria deixando de usar o direito de isonomia? Isonomia, que é o direito que diz que todas as pessoas precisam ter as mesmas oportunidades e os mesmos direitos? Pois a partir desse exemplo, que existe apenas uma vida, surgem muitas e muitas perguntas, surgem muitos questionamentos, mas não surgem respostas
convincentes e lógicas para elas. E se surgem, são respostas, a bem da verdade, são respostas que não conseguem responder, repito, de forma convincente e lógicas às dúvidas e às carências humanas. Se Deus criasse uma nova alma a cada nascimento, essa alma, ela teria que começar do zero, ou seja, tudo no plano físico estaria sempre em constante recomeço. Por exemplo, como explicar que as crianças de hoje saibam muito, mas saibam muito mais do que as crianças de todos os tempos dos povos e civilizações que nos antecederam? Não lhe parece que a criança de hoje já nasce sabendo, e sabe por quê? Porque a inteligência e os talentos diversos não se perdem. Muito pelo contrário, se acumulam ao longo das encarnações, gerando, conforme a sua carga de conhecimento armazenado, diferentes capacidades de um espírito para o outro. Essa é a razão das diferenças entre as pessoas. Ou seja, umas absorvem mais rapidamente os ensinamentos e outras, por motivos diversos, ainda estão, como se diz na gíria, remando, patinando perante esses mesmos ensinamentos. Por isso que o mais importante é o que somos hoje, e não o que ficou no passado, apesar desse passado ter sido importante para o que sejamos hoje. O hoje é o nosso momento de reconstrução íntima, pois que a maior finalidade da vida é aprender e crescer. Ou melhor dizendo, é aprender para crescer. Infelizmente, existe uma multidão de pessoas espalhadas por todos os quadrantes do mundo, e talvez até você conheça alguma, que reclama a toda hora, em todos os momentos da vida que levam. Parece que estão fechadas em uma cela pessoal e não consegue, ao invés de reclamar, enxergar as preciosas oportunidades que a vida lhes dá a todo momento para crescer. E para finalizar, eu pergunto a você que me assiste: você mais aproveita as oportunidades ou mais reclama? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.